Olá, aqui é o Túlio Faria Dev Pleno e hoje a gente vai continuar falando sobre programação funcional e sobre High Order Functions. Mas a gente vai falar alguns tipos específicos de High Order Functions que já vem junto com o JavaScript aí. O primeiro que a gente vai falar é o map. O map ele transforma os dados, ou cada item de um vetor. Vou mostrar com exemplos, acho que fica mais fácil. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um vetor aqui que tenha produtos. Tá? Então, eu tenho um ID de produto aqui e o nome do produto. Bicicleta. Aqui. E vamos supor também que a gente tenha uma categoria. E essa categoria vai ser 1, por exemplo. Tá? E aí, o que acontece? Se eu utilizar aqui vetor.map, esse map ele é uma high order function. Por quê? Porque ela aceita uma função e retorna alguma coisa. Então, qual que é o formato dessa função? Geralmente, function, e eu passo o item do meu vetor. Fica mais interessante ainda quando a gente utiliza uma arrow function. Por quê? A gente consegue reduzir isso aqui para isso. Né? Então vamos só rodar só para a gente ver. Console.log item, para a gente saber que passou pelo item, e a gente vai retornar item. Então, vamos ver o que acontece aqui. NodeMap. Ele retorna a bicicleta. Vamos colocar mais uma bicicleta, né, que ficou bem... Só para complementar o exemplo. Aqui 2, categoria 2. Sei lá, uma touca de natação. Olha lá que legal. Então ele passou 2 vezes, mostrou os 2 produtos. Então, na verdade, uma das utilidades que a gente tem pro map é apenas a gente passar pelos itens do vetor. Tá? Então é muito comum, por exemplo, em React, a gente fazer a gente renderizar alguma coisa na tela, uma lista de valores na tela, dessa forma. Né? Então, em React é muito comum a gente fazer algo nesse sentido aqui, né? Sei lá, e aqui alguma coisa com o item. Tá? Então, é muito comum a gente retornar um JSX aqui para renderizar uma lista, por exemplo, de parágrafos com um item dentro. Tá? Então, isso é muito comum. Tá? Então, essa é a primeira forma, ou o primeiro case que a gente tem para o map, que é simplesmente percorrer um vetor. Tá? A segunda forma é realmente transformar esse vetor. Então, mapear cada valor do vetor para uma coisa diferente. Então, o que a gente poderia fazer? A gente pode criar um outro vetor aqui, vetor 2, onde eu utilizaria essa função aqui dentro para retornar alguma coisa específica. Por exemplo, eu quero somente o nome dos itens. Então, eu vou arrancar aqui esse console de dentro, e aí eu vou dar um console log no vetor 2 aqui. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando o meu vetor 1 em um vetor que só tem nome. Olha lá que legal. Só bicicleta e touca de natação. Tá? Então, essa é a segunda forma que a gente pode fazer. A gente está transformando esse dado. Tá? Então, fazendo a transformação desses dados. E a gente poderia colocar alguma coisa a mais aqui. Então, nome, 2 pontos, mais... Olha lá, ó, transformei meu item. Então eu poderia fazer uma conta, poderia fazer um cálculo aqui dentro, qualquer coisa desse tipo. Se eu tiver um carrinho de compras onde tem um preço unitário e a quantidade, eu conseguiria fazer essa transformação aqui dentro. O que é legal? A gente pode simplificar, né? Igual eu mostrei ali com o exemplo do React. Eu poderia simplesmente tirar aqui e fazer isso aqui. Ó. Tá? Então eu ainda tenho uma versão ainda mais simples dessa transformação dos dados. Tá? Se a gente fosse fazer sem utilizar o map, a gente teria que fazer um for, percorrer dentro do for com esse item. Então, assim, daria bastante trabalho se a gente não quisesse utilizar o map. Tá? Então, seria bastante chato, digamos assim. Uma outra ideia que a gente tem, que a gente pode fazer é o seguinte. Eu poderia definir aqui quais são as categorias que eu tenho. Aqui, só por questões didáticas, eu vou fazer
isso aqui, né? Então, categoria 1, bicicletas. Categoria 2, natação. E eu poderia, por exemplo, fazer que o item aqui, ele seja... A gente atribua um item a mais, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Então eu pegaria meu item em categoria, que eu vou criar, e eu defino que ela vai ser igual a categorias na posição item.categoria. E aí eu dou um return em item. Então o que a gente vai fazer? A gente trocou o ID da categoria pelo nome da categoria. Tá? Então, é um tipo específico de transformação, né, que a gente está mapeando aí os valores. Tá? Então, essas são algumas ideias que a gente pode fazer com o map. Tá? Então, é bastante interessante aí utilizar isso, porque o que acontece? A gente consegue, depois eu vou mostrar mais high order functions para vocês, e a gente consegue fazer uma sequência de transformações dos dados que provavelmente a gente consegue resolver boa parte dos problemas que a gente tem que fazer nos sistemas convencionais, digamos assim. Tá? Então, geralmente a gente mapeia um valor para o outro, a gente filtra um valor para o outro e por aí vai. Ou a gente reduz esse valor. Então, as High Order Functions permitem que a gente crie os sistemas utilizando realmente a programação funcional. E aqui, nesse caso, ó, essa função ela é uma função pura, porque ela depende exclusivamente do que entra nela, né? Então, dos parâmetros que vão para ela. Então, função pura ela é mais fácil de ser testada. E se ela é mais fácil de ser testada, a qualidade do nosso código aumenta. Tá? Então, é bastante interessante a gente utilizar essas opções que a gente tem dessas High Order Functions que já vêm com o JavaScript. Tá? Então, permitem um grande aumento aí na qualidade do código. Bom, pessoal, é isso. Não deixe de se inscrever aqui no canal no YouTube, clicar para ser notificado para receber primeiro aí as nossas novidades. Vai lá no Facebook também, curte a gente lá e pede para receber primeiro os conteúdos. E entre em devplano.com, deixe o seu e-mail que a gente vai mandar para você aí sempre que a gente tiver novidades para vocês ficarem por dentro, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!